Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao programa Conexão com Irlan Mello. Hoje eu estou recebendo, tenho a honra, de receber aqui o pastor Alex Paz, da Igreja Sozo. Pastor, muito obrigado pela sua presença. É uma honra para a gente receber você aqui no nosso podcast. Uma honra toda minha, honra nossa de estar com você aqui, dividir esse momento com você, maravilhoso. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço e antes de mais nada eu quero te pedir para nos seguir nas redes sociais, @irlan.melo ou então no nosso site, irlanmelo.com.br. Vamos trocar ideia, bater papo, conversar, vamos dialogar sobre vários assuntos da cidade, sobre a área política, religião, vamos conversar. Então, @irlan.melo. Pastor Alex, olha, eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão perguntar assim, o que é isso, Igreja Sozo? O que significa isso? Conta para o pessoal um pouquinho como que nasceu a Igreja Sozo, o que significa, para que as pessoas possam entender. A Igreja Sozo, ela nasceu na sala da minha casa. Nós viemos de uma denominação aqui em Belo Horizonte, que era uma igreja em células, e nós amamos essa visão celular. Em determinado momento da nossa vida, a gente se viu antes da pandemia, se viu em casa, houve uma direção de Deus de nós estarmos em casa como família e fomos abençoados para estar em casa e ali começamos uma reunião de célula. Daí a célula cresceu tanto, as pessoas começaram a se envolver, pessoas se convertendo nas células. Nós resolvemos, os irmãos, olha, isso aqui é uma igreja. No meu coração era só uma célula, certo. Mas no coração dos irmãos já era uma igreja. E ali fomos ouvindo a voz de Deus, Deus levantando pessoas. Um dia, debaixo de uma escola, num seminário que nós fazíamos, o pastor liberou uma palavra falando sobre sozo, soteria, salvação, a palavra Romanos 10:8, todo aquele que crê será sozo. E esse nome explodiu no meu coração. Falei, uau, esse é o nome da igreja, que Deus está querendo colocar o nome dessa igreja, Sozo. Eu compartilhei com os líderes e ali o coração deles também aqueceram. E nós colocamos esse nome. A palavra sozo aparece 110 vezes no Novo Testamento como salvação, transformação, restauração, restituição. Todas as vezes que você vê esses termos na Bíblia, no português, é sozo. Olha só, então, que legal. Foi o nome da nossa igreja, Sozo. Que benção, pastor. Agora, o senhor nasceu num lar evangélico? Como é que foi a sua experiência de conversão? Não, aos 25 anos eu tive um princípio de uma depressão. O Senhor me conduziu a um culto da Igreja Batista da Lagoinha. Terça-feira. Um culto de terça-feira, na ocasião, quem pregou lá foi o Marco Feliciano. Olha só. Os 3 amigos de Deus. Nunca tinham ouvido falar de Marco Feliciano, nunca tinham ouvido falar de Igreja Batista da Lagoinha, nunca tinham ouvido falar de Diante do Trono. Sentei lá. Sua vida no mundão. No mundão. O carro estava cheio de bebida, a vida assim louca. Eu sentei lá, falei, se alguém vai subir ali, vai falar alguma coisa que eu preciso ouvir. Olha só. Esse moço pregou, os 3 amigos de Deus. Pregou sobre José, sobre Moisés e sobre Abraão. Naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus. Uau. Nunca mais olhei para trás. Minha vida foi completamente transformada. Fui cuidado ali nessa casa. Nasci ali. 26 pessoas da minha família se converteram ali. Fui batizado, apresentei meu filho e comecei minha jornada na Igreja Batista da Lagoinha. Você, então, foi o primeiro da sua família? Você falou que depois mais 26 pessoas, é primeiro, isso? Primeiro da minha família que estavam em vidas, né? Minha avó já tinha falecido, era membro fundadora da Quadrangular, foi membro aqui numa igreja no bairro São Paulo, bem assim no começo da Quadrangular, ele nos levava para a igreja e a palavra não volta vazia. Verdade. Não volta vazia. E quando eu tive essa depressão, eu creio que a semente que foi plantada no meu coração, ela floresceu naquele tempo e eu comecei ali buscar uma saída e encontrei, graças a Deus, eu abri a porta do meu coração. Então, veja bem, desde a data que você entregou sua vida para Jesus até o seu chamado ministerial, como é que foi esse seu chamado ministerial? Porque eu imagino que, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, sua vida começou a ser transformada, mas o senhor tinha uma vida secular. Sim. Como é que chegou o seu chamado ministerial? Quando eu vim estar na igreja, eu logo me envolvi e eu me entreguei por completo. Certo. Eu realmente, eu quis viver algo novo intensamente, foi isso que nós vivemos. Tanto eu quanto a minha esposa, logo em seguida ela se converteu também. Semanas depois, ela foi à igreja, entregou a vida a Jesus. Eu falei para ela, agora a gente vai entrar para dentro e entender como é que funciona essa questão da igreja. E aí, logo as pessoas me chamaram para o curso do batismo, pré-batismo, eu fui me envolvendo. Ali eles me colocaram numa célula e eu fui estar numa célula, Rua Melo Franco, número 59, bairro Tupi. Irmã Cleusa, há 18 anos atrás. Olha só. Essa irmã teve na minha ordenação.
Eu levei o convite para ela, porque ela fez parte desse momento ali. Eu aprendi, comecei a ler a Bíblia, entendendo o Evangelho, aplicando a palavra de Deus na minha vida e mudando, transformando a vida de glória em glória, porque é um processo de transformação. Então, a gente foi vivendo isso dia após dia, até aí servindo, me envolvendo na liderança, servindo os irmãos, servindo a igreja. Eu comecei a me apaixonar pelo Evangelho e comecei a pregar para as pessoas na rua, e pregando onde eu estava, no trabalho, na vida, em casa, e pregando. Você chegou a abrir uma célula sua mesmo ou não? Continuava lá? Eu continuava servindo nas células. Eu fiz todos os processos que precisa ser feito. Eu fui líder em treinamento, eu fui depois ali um líder naquela célula mesmo. Aquela célula multiplicou-se 12 vezes. Certo. Eu formei ali um discipulado com outros líderes, eu liderava líderes e ali a coisa foi tomando forma. Mas eu não tinha pretensão alguma, enquanto eu ainda estava, nesses primeiros 8 anos da minha conversão, eu não tinha intenção ali de ser, de um chamado pastoral definido. Quando eu mudei de denominação, o Senhor me levou para uma outra igreja completamente em células, onde realmente eu aprendi uma visão celular, como é que funciona e como é que as coisas acontecem dentro de uma visão completa em célula, que é bem diferente de uma igreja que tem célula. Existe a diferença entre igreja com células e igrejas em célula, né? Completamente. A igreja com célula tem as células como um departamento da igreja e tudo certo. A igreja em células, a estrutura dela toda acontece por meio das células. Então, o evangelismo é as células, o apacentamento é por meio das células, a parte de servir nos cultos, no diaconato, acontece por meio das células. Então, todo o formato da igreja, toda a estrutura da igreja, a liderança vai sendo levantada por meio dos líderes de célula. Então, toda a estrutura acontece por meio da célula. Essa é uma grande diferença que muitas pessoas ainda não sabem. Eles acham que célula é só para poder crescer a igreja. Não tem nada a ver com crescer a igreja. Tem a ver com o modelo mais próximo do livro de Atos. A Bíblia fala lá em Atos 2,42 que as pessoas iam se convertendo e o Senhor ia acrescentando elas, aqueles que criam e estavam sendo unidos. E a Bíblia fala que em Atos 2,44 eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. E eles pregavam o evangelho nos templos e de casa em casa. Então, eu entendo que é uma maneira mais próxima ali da igreja apostólica. Foi onde que eu fiquei ali envolvido, eu amei essa questão. Porque quebra um pouco daquela religião, do templo. Então, a pessoa, às vezes, que não vai num prédio de igreja para cultuar, ela vai na casa do compadre, da comadre, do amigo, do vizinho. Ou até numa empresa. Numa empresa, num escritório. Hoje, na Sozo, nós temos células em barbearia, nós temos células em casa, nós temos células em chácaras, nós temos células em vários lugares onde a pessoa, às vezes, não iria num culto de uma igreja, mas ali ela se converte, ela conhece Jesus, ela tem a vida transformada, tem uma experiência com Cristo e aprende a palavra de Deus. E a Sozo tem quanto tempo de fundação? A Sozo vai fazer 4 anos em outubro. Só. E onde ela começou e onde ela está hoje? Olha, ela começou na sala da minha casa, aqui no bairro Liberdade, bem próximo aqui da região aqui da Rede Super. Sim. Então, nós estivemos aqui por um tempo, ficou na minha casa por um tempo, nós ficamos no Hotel Quality, que é próximo também, um tempo, antes da pandemia. No meio da pandemia, nós estivemos ali, tivemos no Ouro Minas, nós somos crentes 5 estrelas. Olha só. Então, assim, nós estivemos lá dentro do Ouro Minas e ali fazendo culto ali naquelas salas. Não tinha nome de igreja. Sim. Nós nos reunimos ali, as pessoas iam. Pelo fato de a nossa família lá, ter vivido um testemunho, né, de uma partida de uma filha minha de 1 ano e 2 meses. Então, as pessoas vinham querendo nos consolar, ou às vezes trazer uma palavra, ou às vezes até mesmo por curiosidade ali de como a gente superou essa partida da nossa filha. Nós conseguimos ali ganhar as pessoas para Jesus por meio do momento que a gente está vivendo de luto da nossa família mesmo. E a igreja nasceu no meio desse luto que nós vivemos. Você poderia, pastor, compartilhar assim, com todos aqui que estão ouvindo e vendo esse momento aqui, como foi superar uma situação tão difícil como essa, né? Porque o natural é os filhos enterrarem os pais. Não é natural os pais enterrarem os seus filhos. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse tempo que você passou, como é que você conseguiu superar e um conselho que você possa dar para alguém que possa estar passando por isso. Olha, o conselho vou começar do fim, o conselho é Cristo no centro. Cristo é o centro e a confiança. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A pessoa, às vezes, ela pensa que a fé é conquistar algo que ela está almejando. Não, a fé não é isso. A fé é continuar esperando em Deus.
O que aconteceu, a nossa filha, nós temos 3 filhos, o Hugo, hoje 19, a Sofia, hoje com 10, na ocasião ela tinha 6, e a Elisa, que nasceu prematura, mas depois do nascimento ela ficou um tempo na incubadora, aquele processo de criança prematura, e ela conseguiu superar, ela cresceu, ela chegou num ano e 3 meses de vida. Um dia desses comum, ela teve uma infecção pulmonar, mas assim, nós não identificamos a princípio que era uma infecção pulmonar. Ela ficou prostrada, não alimentou, eu lembro como se fosse hoje, uma sexta-feira. Ela estava moadinha, nós levamos ao médico, o médico virose, e aí administramos alguns remédios, voltamos para casa, voltou de novo, virose. No domingo, a casa acordou meio estranha, ela naquele ambiente assim, prostradinha, nós oramos, nós somos crentes, era domingo de ceia. Eu lembro, primeiro domingo do mês. Ela prostrada, minha esposa sempre muito atenciosa, me administrando os remédios, olhando tudo. Nós oramos, eu falei para ela assim, olha, eu vou para o culto, tem uma escola que era estabelecida no período da tarde, e nós vamos, vai dar tudo certo, aí daqui a pouco você vai com ela de carro. A igreja que nós pastoreávamos era na Contorno, da denominação que nós éramos envolvidos. Fomos para lá, administramos tudo, oramos. Quando deu umas 7 da noite, essa menina teve uma complicação em casa. Minha esposa correu com ela para o hospital, ela teve uma parada cardíaca no domingo mesmo. E aí ela lutou com todas as forças, a igreja orando, os irmãos orando, aquele movimento espiritual. Mas no domingo, na segunda-feira, o Senhor resolveu recolhê-la. Nós, nesse momento, foi um baque. Como família, como pastor, eu lembro que eu estava ministrando a ceia, quando depois chegou a notícia que ela estava no hospital, e corremos para lá e vivemos aquele momento, que é um momento, né, que quem já passou sabe, aquele momento crítico ali de ansiedade, de fé, de esperança. Mas identificou o problema no hospital, pelo menos, ou Identificou que era uma infecção pulmonar. Essa é a desculpa natural, querido. Muitas vezes a morte não tem explicação. A gente não compreende, não foi projetado. Na verdade, Deus não criou a morte, quem criou foi Satanás. O pecado que trouxe a morte na Terra. Verdade. Mas Deus, ele veio dar a vida. E nós somos pela vida, e nós cremos em Deus. A identificação natural foi uma infecção pulmonar que se desenvolveu em 2 dias, tomou os 2 pulmões dela. O médico, uma médica, falou que a administração de alguns remédios à base de corticoide, às vezes podem esconder esse tipo de infecção. Mas, olha, nós confiamos em Deus. Nós oramos e não procuramos muito entrar para dentro disso, porque isso pode machucar mais ainda. Entendi. Principalmente os pais, assim, a mãe, que fica procurando e fica achando que há um culpado para aquilo. E olha, quem deu a vida, quem dá a vida é Deus, e quem leva, quem tira também é Ele. Então, nós confiamos em Deus, mas não foi fácil. Não foi fácil, vivemos aquele período de luto, aquele período de tristeza. Hoje nós aprendemos a conviver com essa dor, olhando para Cristo. Tendo Cristo no centro das nossas vidas, fez com que nós assim nos fortalecemos como família. Como família, nós nos fortalecemos muito, tanto eu quanto a minha esposa, quanto meus 2 filhos, e nós cremos mesmo, que nós temos uma jornada para percorrer aqui na Terra, mas um dia nós vamos encontrar com ela. Amém. Essa é a nossa confiança. E esse é o conselho que eu deixo para cada pai, para cada mãe. Eu não desejo para ninguém, porque é uma dor assim, irreparável, a perca de um filho. É uma dor irreparável. Mas com o Espírito Santo, com Cristo no centro, com unção, ela pode te permear. Foi a experiência mais profunda que nós tivemos com o Espírito Santo, sabe? Como Consolador. Pastor, a Igreja Sozo hoje está onde? Hoje ela está localizada ali no bairro Castelo, na rua João Ricaldoni Filho, número 15. Nós estamos ali por um milagre. Nós éramos uma igreja com 50 irmãos aqui na Boa Ventura, aqui próximo. Ficamos ali por um tempo, fizemos um evento lá e deu super lotação. Uma irmã da igreja falou, pastor, arrumei um lugar, e nós fomos para aquele lugar com 50 irmãos, um lugar que cabe 300 pessoas, tinha que fazer uma reforma, mas, Irlan, quando Deus está no centro das coisas, irmão, as coisas acontecem. A provisão bem, vem. né? Você que está aí nos assistindo, vendo esse podcast, pode saber que se Deus colocar um sonho no seu coração, Ele paga a conta. Isso é que é tremendo. Verdade. A provisão ela vem atrás do propósito. As pessoas às vezes querem que a provisão venha antes do propósito. Nunca vai ser dessa maneira, né? Deus chamou Abraão e depois a provisão chegou. O seu modelo
É o modelo em células? Completamente em célula. Nosso modelo de igreja é um modelo completamente celular. Nós nos organizamos pela célula, nós apacentamos pela célula, nós evangelizamos pelas células, nós levantamos líderes nossos por meio da liderança de células, que isso traz para nós como igreja, traz uma segurança de estar gerando pessoas naquele ambiente celular. Não usando pessoas, mas gerando elas. Né, no propósito de estar avançando. Eu fui gerado nesse ambiente. E funciona. E no caso, por exemplo, das células, algo interessante é que a pessoa não fica apenas recebendo, né? Uau. Ela é convidada para poder também dar, ou seja, para ela poder também ser um agente do reino e não somente receber. Isso faz muita diferença na vida do crente, principalmente quando ele está começando a caminhada cristã, concorda? Uau, olha, o que acontece é o seguinte, a igreja em célula ela vai precisar sempre ter estabelecida junto da célula uma escola. Porque isso você tem que estar treinando as pessoas. É inevitável, se a pessoa que quiser entrar por essa visão celular, ela vai precisar de estabelecer uma escola junto. Essa escola tem o objetivo de formar. E automaticamente, quando a pessoa está recebendo alimento, ela vai querer dar. Porque você vende... Você vende tudo aquilo que você acha que é bom, tudo aquilo que você vê que é bom. Você vende uma lanchonete, você vende um restaurante, você vende uma viagem, você vende. Então, não é que o evangelho é uma venda, mas você precisa compartilhar. O Ministério da Reconciliação foi nos confiado. Então, nós vamos reconciliar pessoas ao propósito. Então, nada melhor do que uma pessoa receber a palavra e ter uma oportunidade dela compartilhar. Eu conheço pessoas maravilhosas, cheias de Deus, mas que às vezes não conseguem pegar o microfone, não conseguem às vezes compartilhar nas células interessantes lá. Mas são excelentes anfitriões, por exemplo. São ótimos anfitriões. Mas quando ela começa a se envolver numa visão celular, ela vê uma possibilidade dela ser útil no corpo de Cristo. Tanto recebendo uma pessoa, dando uma palavra, fazendo um quebra-gelo, né, fazendo ali uma dinâmica. Isso tudo facilita muito, né, na rotina da vida da igreja. Hoje a Sozo está com quantos membros, discípulos? Nós estamos lá com 220 membros. Que bênção. Envolvidos lá. Então, completamente consolidados na vida da igreja. Mas o ciclo de pessoas nos visitando é muito grande, pelo fato da dinâmica que nós implementamos como igreja, né? Isso aí tem a ver também com a questão da responsabilidade social? Vocês investem em alguma coisa nessa área de tentar resgatar as pessoas também na área social? Como é que é o trabalho social da igreja? Hoje nós estamos apoiando até uma clínica de recuperação ali na cidade de Santa Luzia, chama Promil, uma clínica maravilhosa. Inclusive fizemos um evento, você esteve lá conosco, um evento, uma reunião para homens, e tivemos lá, arrecadamos alimentos, muitos alimentos, e enviamos para essa clínica. O nosso social acontece por meio das células também. Nós cuidamos de pessoas porque nós acreditamos que não é só você dar um alimento para a pessoa. Você precisa dar um alimento, mas tem que dar um apacentamento. Você tem que acompanhar a pessoa. Então, o que nós fazemos? Por meio desse evangelismo que acontece nos bairros, nós alocamos elas nas células e ali cuidamos, fornecemos assistência, né, espiritual, assistência social. Nós temos psicólogos na igreja, nós oferecemos essa assistência quando necessário. Intervenção também financeira, que é alguma coisa que é um papel também da igreja. E o mais importante, damos ali a palavra de Deus ali, às pessoas por meio das células. O senhor tem outros pastores lá com o senhor? Sim. O senhor é o pastor principal? Como que é o desenrolar da igreja? Eu sou o pastor presidente, tenho a minha esposa que está comigo, pastoreando junto comigo as mulheres. Ela está ali servindo as irmãs, pastoreando as irmãs. Eu tenho mais 2 pastores ordenados comigo, um que cuida dos jovens, um outro pastor da rede de adultos também comigo, que é o pastor Robson, e tenho mais outros 2 discípulos que estão ali, que têm chamado. Chamado episcopal, chamado pastoral, já fizeram seminários, e estão ali conosco, sendo gerado debaixo dessa visão celular. E estão ali almejando o episcopato, né, como diz a palavra. Excelente obra almeja. Excelente. Né? Agora, o senhor foi e é ovelha, pastor, já foi liderado, hoje lidera. É diferente pastorear pastores de pastorear ovelhas? Bem diferente. Qual que é a diferença? Pastorear os pastores, existe um peso pastoral, né? Entenda que você tem que trazer uma palavra para pastores, aí é o bispo, né? Você vai exercer o episcopato, né? Pastor de pastores, que é o que a Bíblia fala. A diferença é que você precisa ter uma palavra mais coerente, uma palavra mais coesa, né? Alinhada ali com o que realmente você está praticando,
porque eles vão estar avaliando realmente ali o seu estilo de vida. Na verdade, lá no livro de Timóteo, o padrão de pastor está lá. Que seja homem não dado ao vinho, homem não seja bruto, que não seja um homem ignorante, que seja uma pessoa realmente cordata. Esse padrão, que é o padrão que eu entendo que os pastores precisam seguir o modelo. A Bíblia diz ser de modelo para os outros. Então, com esse formato, já dá para você poder apacentar pastores, que eles também são ovelhas como outras ovelhas. Mas, de fato, são mais desconfiados, são mais, assim, às vezes, querem realmente ver para crer. Mas eu creio, assim, que a unção que nós carregamos, ela te justifica. A unção, ela vela, ela fala a seu respeito. E os frutos vão também dizer. Eu olho muito por esse ponto. A gente precisa avaliar os frutos da árvore, porque não cai muito longe dela. Então, os frutos vão dizer qual tipo de árvore que você é, e aonde você está plantado, e o tipo de alimento que você tem dado, e a coisa vai acontecer naturalmente. Acho interessante o senhor falar sobre isso, porque, assim, infelizmente, né, o padrão, às vezes as pessoas elas se inspiram em outras pessoas e se esquecem do padrão bíblico, né? Uau. E o padrão bíblico é que é o nosso padrão. É né? isso aí. É claro que nós precisamos nos inspirar em outras pessoas. O próprio apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porém, o padrão é o padrão bíblico. Então, isso é realmente muito importante. Eu quero te perguntar, pastor, assim, o senhor até falou um pouco aqui sobre essa questão quando sua filha partiu. Esta foi a sua maior experiência com Deus? Você tem alguma outra experiência com Deus que foi marcante na sua vida que você gostaria de compartilhar conosco também? Olha, essa experiência com o Espírito Santo, do Consolador, foi uma das maiores experiências que eu tive, porque eram momentos da sua vulnerabilidade. Quando você está vulnerável, você não sabe aonde recorrer, e às vezes nesse momento que você não tem o controle da situação, você se vê nas mãos completamente... A gente vive nas mãos do Senhor, mas nesse momento é um momento ímpar da nossa vida, que você, às vezes, não tem aonde recorrer, o Espírito Santo vem te acolher. Eu senti muito a presença de Deus, né, nessa situação do luto. No meu chamado, também, quando eu fui chamado ao ministério, eu também senti assim, realmente uma presença muito forte, uma condução coercitiva, vamos dizer assim, para as pessoas poderem entender melhor. Coercitiva do Espírito a fazer aquilo. Eu era vendedor, sou vendedor de formação de pai e mãe. Eu chegava nos estabelecimentos para poder vender algum produto que eu representava, e eu começava vendendo e terminava pregando. E muitas vezes, e eu percebi essa chamada ao ministério também, foi uma experiência muito forte. Né? Quando a pessoa tem um chamado de Deus, Sim. ela sabe. Ela não tem dúvida. Ela pode não ter capacidade natural. Ela pode, se ela tirar os olhos de Cristo e quiser olhar para as pessoas, comparar com outro, talvez ela possa, eu não tenho não, porque fulano tem isso, fulano tem aquilo. Mas quando ela olha para Cristo, ela fala, nossa, eu amo fazer isso. Agora, você falou uma coisa interessante aí que eu fiquei me lembrando, né? O meu chamado, assim, eu tive convicção do meu chamado com 8 anos de idade. Uau! E é algo que você sabe, não tem como você fugir, que aquilo vai acontecer. Agora, é claro que você anda por determinados caminhos, né? Que, dependendo das suas escolhas, acaba que você não pode nem exercitar isso e tudo. Então, às vezes, você que está aí nos vendo, você sabe que você tem um chamado ministerial. Uau. Você está fugindo da presença de Deus. Uau. Cuidado. Porque, às vezes, você está indo para um lado e Deus quer que você vá para o outro. Quem sabe hoje não foi o momento que Deus está te chamando para voltar e, de fato, exercer aquilo que Ele preparou para a sua vida. Uau. É importante, porque, às vezes, assim, um momento que você toma a decisão, as coisas mudam, né? Alinha. Quando há um alinhamento, eu creio muito nisso, eu creio que quando há um alinhamento do propósito de Deus com a sua prática, o céu coopera em seu favor. Às vezes, isso é fato, às vezes a pessoa está lutando. Vamos até mudar aqui a cena. Às vezes ela está lutando para ser um pastor, Sim. mas Deus quer que ela seja um médico, Deus quer que ela seja um advogado. Ele não tem chamado. Olha, infelizmente, eu conheço muitos pastores que não são pastores, de fato. Às vezes são mestres, são evangelistas, são apóstolos, são operador de milagres, como os chamados acontecem. Então, as pessoas, às vezes, elas acham que estão ali... só porque a pessoa falou que ela às vezes não tem uma certeza e às vezes não responde. É um grande desafio, né, pastor? Estar no lugar certo, Uau. na hora certa, Uau. exercendo exatamente aquilo que Deus planejou para a sua vida. Realmente é um desafio. É um desafio, mas não é impossível. Quando a pessoa... Eu costumo dizer que aquilo que te dá prazer, que te dá alegria, vai te levar ao encontro do seu chamado.
quando você faz algo, às vezes você é uma pessoa que é um mecânico, e aquilo você está ali, não se torna um interesse financeiro, não se torna um interesse monetário, mas você tem prazer de estar ali, de servir a pessoa, consertando o carro. Muito provável, aquilo não é o seu chamado, mas vai te levar ao chamado que Deus tem para você. Eu creio muito nisso. Amém. Pastor, nós temos um quadro aqui que se chama de ovelha para pastor. Uau. E também um outro de pastor para pastor. Então, tem uma pergunta que alguém fez para o senhor. Quero que você acompanhe conosco aqui agora essa pergunta. Oi, gente. Meu nome é Mariana, eu sou da Souza Church e eu tenho uma pergunta para o pastor Alex. Pastor, quando você recebeu o chamado de criar a Souza, qual foi o significado, qual foi a razão para ter colocado o nome Souza? O que significa esse nome? Tá vendo aí, pastor? Não é só eu que estou no início com a dúvida, não. Sua ovelha também está querendo que o senhor repete aí para ela. Que interessante, muito legal. Vocês trabalham bem. Parabéns para essa equipe aí, equipe alinhada. Vamos lá. Ela perguntou sobre quando eu recebi o meu chamado para pastorear a Souza e por que colocar esse nome. Foi uma pergunta dupla ali, né? Isso. Vamos lá. Quando eu recebi esse chamado, na verdade, veio ao meu encontro esse chamado. Eu estava na minha casa, uma célula, e ali os irmãos foram chegando e os irmãos mesmo me falaram, olha, isso aqui é uma igreja, pastor. Isso aqui é uma igreja. Eu era ordenado ao ministério, e isso vale para os pastores que às vezes estão aí me ouvindo e às vezes não estão exercendo o seu chamado. Se você for chamado e ungido, você pode estar apacentando as ovelhas, né, lá de trás das malhadas, porque no momento certo a unção vai manifestar e as pessoas vão reconhecer a unção que você carrega e vai fluir naturalmente. O nome Souza significa salvação, transformação, restauração. E olha, quando eu estava atrás da salvação do meu ministério estudando, Deus me chamou com esse nome Souza. Então, é um nome Souza que tem esse peso sobre salvação, que estava salvando primeiramente a mim. E aí tem salvado a vida das pessoas. Esse nome é forte, é um nome que tem uma expressão forte, tanto no grego quanto no hebraico, significa soteria, salvação, transformação, restauração. E é isso que nós temos feito aí por meio dessa igreja maravilhosa, que tem se movido e vai fazer só 4 anos. Glória a Deus, pastor. Tem mais uma pergunta aí, vamos lá. Deixa eu ouvir. Olá, boa tarde, meus irmãos. Meu nome é Cristiano, eu faço parte da Igreja Souza, juntamente com o pastor Alex, lá no presbitério, estamos no governo. Eu queria deixar uma pergunta para o pastor Alex. Pastor, qual foi o seu maior desafio quando a Souza nasceu? Me diz aí. Olha aí, um pastor para pastor. Uau, filho espiritual. Cristiano Rodrigues, caminha comigo há 16 anos. Olha só que bênção. 16 anos esse irmão é um filho espiritual que nós temos. Ganhei para Jesus, batizei, casei, oramos para ter filhos que não podia. Tem vivido, nos 3 ministérios que eu passei, ele tem caminhado conosco, tem sido uma bênção. O maior desafio para poder pastorear a Souza, para poder começar a Souza. O desafio maior é manter a sintonia com o Senhor, ouvir a voz de Deus, né? Ouvir ali o tempo de Deus para poder você tomar decisão, fazer escolhas, levantar pessoas, posicionar pessoas e realmente assim fazer alianças. Isso é o maior desafio que um pastor tem, ouvir a voz de Deus, porque a gente precisa ouvir a voz de Deus sempre. Não é estrutura, não é local, não é pessoas, porque as pessoas vêm, a unção traz pessoas. Eu creio que debaixo da unção, a unção traz tudo que nós precisamos. Traz recurso, ela traz pessoas, traz local, mas ouvir a voz de Deus é algo que um pastor precisa cada dia mais se dedicar a isso. Quando os apóstolos ali estavam reunidos, os irmãos tiveram a sabedoria de falar, olha, vamos separar pessoas para poder fazer os serviços da igreja e deixar os pastores para poder se atentar para a palavra e para o ensino. Porque, na verdade, eles estavam falando, eles precisam ouvir a Deus por meio da palavra, porque Deus se manifesta por meio da palavra dele. Sim. Esse é um desafio de um pastor. Até hoje nós estamos aí caminhando. E o pastor, ele precisa de ter esse tempo, essa solitude com Deus, para poder ouvir a voz de Deus, para poder direcionar a igreja. Então, assim, tem muitas vezes, os muitos afazeres, né, acabam impedindo que o pastor possa se dedicar exatamente a isso. Então, realmente, é algo que é muito importante. Verdade. Agora, pensando num aspecto mais geral, pastor Alex, em relação à igreja brasileira, como você tem enxergado
a igreja brasileira, principalmente nós evangélicos, como ela está posicionada atualmente, na sua opinião? Olha, a minha visão que eu tenho da igreja brasileira é uma igreja pobre de palavra. É uma igreja que tem pouco ensino, tem muito movimento, tem muita gente que se diz evangélica. Quando a gente olha para os números no Brasil, você vê números expressivos da igreja evangélica no Brasil. Mas eu não vejo essa expressão no dia a dia, porque a Bíblia fala que quando não há ensino, não há mudança de vida, não há transformação. Então, aonde não há a palavra de Deus, aonde não vê a clareza do evangelho na vida das pessoas, não há mudança. Era para a nossa sociedade estar muito mais avante, mais acima do que eu vejo hoje. Eu vejo uma igreja pobre de palavra, pobre de revelação, com muitas vezes movimentação, muito show. Eu vejo uma igreja focada em eventos e pouco realmente em novo nascimento, em transformação de pessoas. O nosso objetivo como igreja, Souzo, é ter essa transformação por meio da revelação da palavra de Deus. Nós ensinamos a palavra de Deus, nós ensinamos eles a praticar, acolher no coração a palavra de Deus, e a prática da palavra vai transformar a vida. Essas 200 e poucas pessoas que estão conosco hoje lá, sendo semanalmente pastoreadas, envolvidas nos nossos cultos e nas células, o nosso foco principal não é assim, fazermos evento. Até temos eventos, mas nosso objetivo é que elas agarrem a palavra. Porque eu aprendi que o poder de Deus, Irlan, está na palavra. Quem tem a palavra de Deus no coração vai ter o poder dele. Amém. E nós precisamos realmente que cada dia mais as pessoas, porque a própria Bíblia diz que é a palavra que nos limpa, né? Isso. Então, se você tem uma igreja que ela está fraca na palavra, a pessoa vai continuar com as mesmas práticas do mundo e, infelizmente, isso faz com que ela não seja transformada. Verdade. Né? A Bíblia fala que a gente tem que ser transformado de glória em glória, a gente precisa crescer na graça, no conhecimento do Senhor, e se dá através da palavra de Deus. Verdade. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E o pastor, ele direciona. E se ele não estiver direcionando para o caminho correto, acaba que, infelizmente, você vai criar discípulos, ovelhas, com uma visão distorcida do evangelho e da palavra, né? Verdade. O senhor entende isso também, não? Irlan, olha, eu tenho um texto, até para deixar para vocês aí, Ezequiel 33. Depois você medita nesse texto, Ezequiel 33. Esse texto é maravilhoso para os pastores. O 34 vai ser uma exortação forte para os pastores. O 33, o capítulo 33, vai trazer ali uma clareza do serviço pastoral. Nós somos como atalaias. Nós ouvimos a Deus e falamos ao povo. A função do povo é acolher aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo falado. É óbvio que o povo precisa ser como os bereanos mesmo, lá olhar na palavra. Você fez menção de um texto aqui que eu amo muito, eu ensino meus filhos isso. Paulo falando, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A responsabilidade é sua. É uma corrida de bastão e o bastão está comigo e com você. Mas, todavia, entretanto, pastor, de pastor para pastor, a responsabilidade não é sua se você deu a instrução correta. A função da pessoa é praticar. No texto, ele vai dizer que as pessoas que estavam ouvindo ali o evangelho, eles não estavam praticando e o sangue deles não tem mais culpa nas mãos daquele que ensinou. Agora, todavia, entretanto, se você é uma atalaia e não tem falado aquilo que o Espírito Santo tem falado a você para as ovelhas, e isso acontece muito. Às vezes, se você apacenta ovelhas às vezes, de um cunho social maior, ou de maior instrução que você, ou uma pessoa com uma pressão exponencial maior que você fica intimidado, às vezes, de confrontar o caráter dela, um posicionamento. Talvez o sangue dela, se às vezes ela vir perecer, pode ficar às vezes nas suas mãos por falta de sabedoria e revelação de quem você é. Quem te chamou, que foi Deus que te chamou, ele vai te sustentar e vai te manter de pé. Essa eu vejo que é a função de um pastor que ensina o evangelho e tem assim, coerência com o que ensina e responsabilidade com o que ensina. Sabe por quê? Um dia nós vamos encontrar com ele. É verdade. Vamos prestar contas, Vamos, né? nós Agora, que ensinamos. Você falou isso, eu fiquei pensando. Você já recebeu uma palavra que você falou, não, Deus, isso aqui não dá para falar, não. Mas mesmo assim você teve que ministrar? Já, mas eu falei. E aí? Eu falei, confrontei e, olha, alguns foram embora. Às vezes algumas pessoas não vão suportar. Aconteceu com Jesus. Verdade. Jesus estava pregando, aí os discípulos falaram, quem pode ouvir isso aqui? Né? Dura esse discurso. Dura esse discurso. Quem não comer da minha carne,
e beber do meu sangue. Então, assim, às vezes vai ter discurso, mas é esse discurso que muda a vida. É quando o evangelho chega nesse ponto, de confrontar, dividir alma de espírito, junta de medula. Quando chega ao ponto de você falar assim, cara, eu preciso mudar de vida. Cara, essa vida não dá para mim mais. O evangelho está funcionando. Sabe, porque o que acontece hoje, e eu falo isso com temor no meu coração e com dor, assim, não falo isso com alegria, não. Às vezes os pastores querem um sermão para levantar as pessoas, para empolgar as pessoas, para as pessoas saírem dali motivadas, ter uma segunda-feira, mas, querido, não querem tocar no caráter da pessoa. A pessoa entra e sai da igreja com práticas que não estão alinhadas com a palavra, que não sou eu, nem o Irlan, que devemos falar quais são. A Bíblia já nos diz quais são. Então, a gente não está aqui para julgar. Deus não colocou como juiz de ninguém. Mas, todavia, quando você entrega a mensagem como um fiel obreiro, né, como diz lá, como um obreiro fiel, que manuseia bem a palavra de Deus, as pessoas elas vão ter a responsabilidade de praticar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ilan. A ovelha Tomé não era igual ao pastor Jesus. Verdade. A ovelha Pedro, quando traiu Jesus, não era igual ao pastor Jesus. Então, a ovelha Judas não era igual ao pastor Jesus. Eu estou falando isso, pastor, sabe para quê? Para tirar esse fardo das suas costas. Às vezes você tem um fardo nas suas costas de ver que as pessoas às vezes não estão rompendo, não estão às vezes crescendo, não estão prosperando, e você quer às vezes buscar assuntos às vezes que não é um assunto relacionado à palavra de Deus para trazer para a sua igreja. Né, do tipo, tem vários que poderiam ser citados aqui. Psicologia, terapia, coisas que são... que Deus não te chamou para poder operar, Deus te chamou para operar na palavra. E você fica a responsabilidade e se sente pesado por, às vezes, as pessoas não prosperarem. Eu quero arrancar esse fardo de você e falar para você, fique na palavra, deixe o Espírito Santo conduzir as pessoas. Agora, seja fiel na instrução que chegou ao seu coração. Isso vai fazer toda a diferença para as pessoas. Isso aí que você acabou de dizer, pastor, é o humanismo, né? Muitas vezes uma mensagem que massageia o ego, uma mensagem que vai te dar uma motivação, uma mensagem que vai fazer com que você se inspire, mas não necessariamente é uma mensagem bíblica. Né? E o que nos limpa, como nós falamos aqui, é a palavra. Então, assim, nós precisamos pensar muito bem, principalmente nós que estamos nos púlpitos, né? Homens e mulheres, qual o alimento que nós estamos dando para a ovelha. E isso realmente faz muita diferença na saúde espiritual dos discípulos, né? Das pessoas que estão ali recebendo. E a igreja, querendo ou não, é reflexo do pastor. Se o pastor é um homem espiritual, se o pastor leva a sério a palavra, se ele é uma pessoa que instrui de verdade, a igreja, ela caminha dessa forma. Mas se não, pode ter certeza que não vai acontecer. E outra coisa, quem está com fome, infelizmente, se não está recebendo um alimento, acaba se transferindo, né? Verdade. Isso acontece também. Verdade. Agora, falando sobre isso, eu fiquei pensando aqui, qual o seu maior sonho hoje? A nível pessoal, espiritual, qual o seu maior sonho hoje? Faz pergunta forte. Você é bom das perguntas, né? Estou pensando aqui, né? É importante, que acaba inspirando todos nós também, né? Muito bom, muito bom. Olha, eu tenho um sonho de ser relevante no reino de Deus. Seja com 10 pessoas, com 20 pessoas, com 1.000 pessoas, com 1 milhão de pessoas. Eu quero ser relevante com todos aqueles que Deus me der para poder ser relevante. Eu quero ser relevante com você. Eu quero ser relevante com as pessoas que estão aqui trabalhando. Eu quero ser relevante com quem o Senhor me permitir se conectar. Essa é o sonho do meu coração. Ser sempre uma pessoa relevante. No sentido, assim, de estar acrescentando mesmo. De estar servindo as pessoas, de estar podendo impulsionar, posicionar pessoas. Esse é o meu objetivo. Se o Senhor me oferecer e eu tenho anseio de ser relevante com milhares de pessoas, a mensagem vai chegar. Né? Se houver graça no meu coração, da parte de Deus poder chegar, estou em paz, relevante. Pastor, qual é o entendimento do senhor em relação ao cristão e à política? Eu digo isso porque, infelizmente, né, no meio evangélico, até hoje, existem pessoas, e às vezes a própria igreja também, que não quer se relacionar de forma alguma com a política pelos péssimos exemplos, né, que a gente sempre viu aí no passado. Sim.
Mas, por outro lado, nós temos denominações que estão muito envolvidas com a política e tudo mais. O senhor falou que o senhor trabalha em células, né? Isso é muito importante. Eu tenho o exemplo lá de Bogotá, onde o pastor César Castellanos, ele é muito envolvido com a questão da política, sua esposa é senadora. Eu já fui lá em reuniões onde tinha um governador, o presidente da República. Uau. Disse certa vez num evento de que ele tinha uma célula no gabinete presidencial. Uau. Ou seja, uma forma de se influenciar, né, no futuro de uma nação. Né? Uau. Então, eu te pergunto, qual a visão do senhor, mesmo que seja uma visão contrária? É importante que a gente tenha as opiniões aqui para que as pessoas também façam o seu juízo de valor. Eu sou completamente a favor da política caminhar com a igreja. Eu sou completamente contra da política nos púlpitos das igrejas. O púlpito é lugar de ensino da palavra de Deus, de expressão. Eu entendo que o político ele foi chamado por Deus, como um pastor foi chamado. Uhum. Se essa pessoa tem uma vocação para o ministério, ela vai desenvolver o chamado dela ministerial. Se ali houve uma mudança e ela quer se envolver no social, e eu entendo que a política é uma maneira de ajuda social para as pessoas, ela precisa realmente desenvolver o seu chamado e responder a Deus ali. Então, dentro daquele aspecto ali da sua chamada política. Agora, eu acho que os pastores precisam ter clareza do quais são as funções do partido de esquerda, do partido de direita, do centro, para ensinar o seu rebanho a votar alinhado com aquilo que ele crê, porque nós somos fundamentalistas, nós somos pessoas cristãs, o nosso fundamento é a palavra de Deus. Então, se alguém te perguntar, você tem um fundamento? Tem a palavra de Deus. Então, os seus valores, os valores das pessoas que elas vão eleger, que elas vão votar, precisa ser balizado naquilo que a palavra de Deus fala. Então, para isso, precisa haver um entendimento político dentro das igrejas. Então, a ignorância, todo mundo perde. Na sabedoria, na instrução, a sociedade ganha, as pessoas ganham, e a igreja ganha, e a política ganha. Tem um livro muito interessante que eu gostaria de compartilhar com as pessoas que estão aqui nos acompanhando, é O Cristão e a Política, do Wayne Grudem. É um excelente livro para falar sobre a política. Uau. E eu me lembro aqui de um texto de Efésios que diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós para que ninguém vos glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. O início do texto, a salvação mediante a graça, isso é algo favor e merecido. Entretanto, a parte a parte final falou assim, somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Boas obras. Eu sou lá da região do Betânia. Uau. Na região do Betânia aconteciam mortes o tempo todo. E nós levamos uma ideia para o prefeito, que era a ideia de área de escape. A princípio não foi acolhido, mas depois nós conseguimos ir em Brasília, numa articulação. O ministro Tarcísio, que hoje é o governador de São Paulo, recebeu a ideia. Uau. Foi implementada, é a única área de escape pública do Brasil. Uau. Já tem mais de 20 meses que ela está lá, pastor. Nunca mais houve uma morte lá embaixo no Betânia, o meu bairro, o bairro onde está a minha igreja e tudo mais. Eu te digo, a área de escape não foi uma boa obra? Fantástico. Então, assim, às vezes a gente não tem noção do que é possível se fazer através, por exemplo, de um braço social da igreja com a política ajudando. Os católicos e os espíritas, eles já aprenderam isso há muito tempo. As obras sociais, tanto dos católicos quanto dos espíritas, sempre têm recursos públicos. Sim. Por quê? Porque é um direito nosso. Direito em relação às emendas, direito em relação a políticas públicas, até porque nós somos cidadãos do céu. Mas estamos de passagem aqui, Sim, né? Enquanto somos sal da aqui, temos que ser o sal da terra, sal né? da terra. Fazer a diferença, né? Não é o docinho da terra, né? Não, sal. O docinho é o que às vezes as pessoas querem implementar acerca de estar sendo conivente. Na verdade, eu percebo um espírito de engano. Sim. Às vezes que permeia as igrejas e permeia todo o nosso meio mesmo, para poder, às vezes, as pessoas não cumprir o propósito dele. Se a pessoa estiver dentro do propósito dele, então, político, está posicionado, alinhado, com o coração alinhado, dentro daquilo que Deus chamou ele para poder fazer, sabendo que ele vai prestar conta diante de Deus. Sim. Cara,
vai dar tudo certo. Os pastores também alinhados, sabe, cooperando com aquilo que Deus chamou eles para poder fazer, já vai dar tudo certo, a coisa vai fluir. Só que às vezes as pessoas querem, misturam as coisas e às vezes não têm um foco naquilo que Deus chamou elas para poder fazer. Eu percebo que quando a pessoa está focada naquilo que Deus chamou ela a fazer, as coisas vão acontecer naturalmente no seu curso normal e nós vamos fazendo a diferença. Sabendo que o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Isso é muito forte. Nós estamos vendo aí essas águas que estão acontecendo no sul Sim. do nosso país e a gente está triste com isso, orando por isso, orando pelos nossos irmãos, orando para que isso acabe logo. Mas olha, existe uma intervenção diabólica com isso. Isso não é Deus que mandou essa chuva. Deus é um Deus de vida. Aquilo ali é a mão, é o diabo operando, querendo gerar confusão e contenda, morte no nosso país. Mas às vezes as pessoas querem envolver num assunto que Deus, né, não colocou ela como juiz. Quer julgar se é Deus, se não é, e às vezes perde o foco daquilo que Deus chamou ela para poder fazer. As pessoas, elas não podem duvidar do que diz a palavra, porque independentemente disso estar na palavra, que isso é natural. Como exemplo, você planta, você colhe. Isso, semeadura. Não é? Então não tem jeito. Às vezes as pessoas não querem colher algo que elas estão plantando constantemente. Tem certas coisas que, assim, em alguns momentos da minha vida, eu disse assim, eu não aceito colher isso não, porque eu nunca plantei. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que honrei os meus pais. Uau! Então eu não aceito colher o desonra por parte dos meus filhos, né? E das outras pessoas, porque a palavra diz isso. E assim, às vezes as pessoas elas querem muito colher, pastor, mas elas não querem plantar. Você tem percebido isso? Essa urgência, essa aceleração, essa vontade de ser, de ter antes de ser? Uau. Você tem percebido isso? Tenho percebido e olha, Ilan, as coisas assim... Na verdade, todas as pessoas que elas só vão, eu acredito nisso, elas só vão ter se elas ser antes. E eu creio tanto nisso, porque isso é o poder da palavra falada. A palavra tem poder. Sim. E as pessoas, às vezes, Provérbios vai dizer que o homem vai comer do fruto dos seus lábios. O que bem a utiliza, prospera. Então, a pessoa vai falar, quando eu for bem-sucedido, quando eu for um pastor, quando eu for um líder. Não, você já é agora. Você começa hoje. Você começa agora, começa na sua comunidade, na sua casa. Né? Nós tivemos lá o congresso, lá uma reunião de homens de governo. Você começa o governo na sua casa. Você começa a ser um bom filho na sua casa. Tem um texto que eu me lembrei quando você foi falando, Isaías 18, que fala que os nossos filhos não são filhos para a calamidade, sim para sinais e prodígios na face da terra. Esse é um bom texto para você que está nos vendo aí. Esse é um bom texto para você orar sobre a vida dos seus filhos. Ora, clama a Deus. Se os seus filhos não estão te dando êxito, pelo contrário, estão te dando mau testemunho, faça menção nesse texto. Senhor, a Bíblia diz. Porque quando você começa falando, a Bíblia diz, você vai dizer, assim seja no final. Se você começar, a Bíblia diz que os meus filhos não são para a calamidade, são para sinais e prodígios na face da terra, está lá em Isaías, você vai, no final dessa oração, você vai falar que assim seja feito. Porque a palavra não volta vazia. É verdade. A palavra vai se cumprir. E às vezes, pastor, a gente espera uma atitude de pessoas, por exemplo, de ovelhas, Sim. ou da família, ou dos filhos, mas nós não somos o exemplo, né? Uau. Então, assim, eu preciso ser o exemplo Padrão. que eu quero que as Torna-te pessoas sigam. Né? Quando o apóstolo Paulo diz assim, de meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está dizendo assim, porque as pessoas gostam muito de dizer o seguinte, não olha para mim não que eu sou falho, olha só para Jesus. Mas o apóstolo Paulo diz, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Uau. Então eu preciso ser exemplo. Uau. Exemplo de marido, Isso. exemplo de filho, exemplo de pai, exemplo de empregado. Quantas pessoas, pastor, estão roubando da empresa? Roubando como assim? Eu nunca peguei nada da empresa. O tempo. Uau. Sabe por quê? Fica nisso aqui o tempo todo e não produz. E aí o que acontece? É um péssimo funcionário. Então, assim, você não vê fidelidade nessa hora e depois quer colher. É o que a gente está falando aqui. Uau. Então, assim, há uma necessidade de nós sermos exemplo aonde a gente estiver. O senhor concorda? Eu amo essa palavra da fé. Eu amo a palavra da fé porque ela te dá responsabilidade. Quando você aprende tudo aquilo que é possível por meio da palavra de Deus,
você se torna responsável pelos frutos. Então, assim, olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Nós já estamos limpos. Só que as pessoas, por falta de querer ter um compromisso com Deus, fala essa frase aí, olha, o negócio é com Deus. Deus é que perdoa. É Deus é que resolve. Mas a palavra diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. A pessoa não quer se responsabilizar. Não, é isso aí. E assim, essa geração que quer colher antes de plantar, vai precisar de se responsabilizar porque não vai ter colheita nenhuma. Sim. Se você não plantar, se você... Eu até entendo algo, que no fim dos tempos, aquele que colhe vai se encontrar com o que planta. Então, o que isso está dizendo para mim e para você? É que, às vezes, você vai plantar com a mão e vai colher com a outra. Vai ser rápido. Mas você precisa estar plantando. Plantando onde? Às vezes você vai estar começando algo e o negócio vai prosperar rápido. Sabe por quê? Porque Deus está interessado em encurtar o tempo. Então vai ter coisas que vão ser rápidas mesmo. Você vai ver a ascensão de gente muito rápido. Deus vai posicionar pessoas muito rápido nesse tempo. Porque Deus quer estreitar a vinda do Senhor, porque o mundo jaz do maligno mesmo. Então, baseado nisso, eu creio nessa unção que pode encurtar o tempo. Mas, todavia, entretanto, você precisa observar e estar plantando. Não adianta você colher se você nunca plantou. Você ser honrado se você nunca se honrou. Sem você querer ensinar, sendo que você nunca sentou para aprender. É verdade. Então, você precisa sentar, querido, para poder aprender, para depois você ensinar. Não é essa vida de Instagram, não é verdadeira, não. Eu costumo dizer que aquele que não se assenta para aprender, não tem mais autoridade para ensinar. Porque a vida é um constante aprendizado, né, pastor? Então, assim, nós precisamos fazer esse tipo de aprendizado o tempo todo. Agora, nós estamos chegando já no final do nosso programa e, assim, foi um bate-papo muito bom e nós vamos ter outras oportunidades, nós vamos pegar um tema específico. Hoje foi mais para as pessoas também te conhecer a sua igreja, para que a gente possa, no futuro, se ter um tema específico. Mas assim, eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Eu sei que o Espírito Santo já te usou bastante aqui para falar para pastores, para ovelhas, para pessoas que estão assistindo aqui, mas deixe uma mensagem final também, se o senhor quiser, para a sua igreja e tudo. E mais uma vez eu quero te agradecer aí pela presença hoje aqui. Que honra. Eu quero também agradecer. Hoje foi uma conexão do céu mesmo, verdade, né? Uma conexão com Irlã Mello. E também o céu está envolvido nessa conexão. E, de fato, eu quero pegar até esse gancho para poder falar para você. Olha, o Senhor está à procura, de fato, de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa adoração não é uma adoração por canções, simplesmente. É um estilo de vida de adoração. Tenha esse estilo de vida, que adore a Deus em todas as coisas. Adore a Deus no seu trabalho, adore a Deus na sua casa, com seus filhos, adore a Deus com sua esposa, adore a Deus na sua igreja local, onde Deus te plantou. Seja de fato um adorador por excelência. Tudo que se colocar a mão, faça com excelência. Fazendo com excelência, não vai te faltar oportunidade, não vai te faltar recurso, não vai te faltar patrocínio. Não vai te faltar investidores, porque o céu está procurando realmente pessoas para investir. Eu creio nisso, eu creio no propósito, no recurso caminhando junto com o propósito. Então, a minha mensagem para você é essa. De fato, faça as coisas com excelência e Deus vai te levantar. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Eu quero deixar uma palavra final para você. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Deixa que as outras coisas vão ser acrescentadas. Não fique tão ansioso para que as coisas aconteçam. No momento certo, no tempo certo, Ele vai te abençoar, desde que você continue, né, nessa estrada, nessa caminhada, buscando servir e honrar o Senhor. Deus te abençoe nessa semana, que o Senhor possa realizar os seus sonhos e os seus desejos. Um forte abraço e até a próxima semana.